Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de maio do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E o nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 3 de Iyar do ano 5782, a contar da criação. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, para trazer a Parashá semanal e a leitura diária da Parashá. Esta semana nós estamos com a Parashá Kedoshim, que é a 30ª Parashá do ciclo 5782. E nós estamos aí para trazer a leitura de hoje. Hoje é o quarto dia da semana, quarta-feira, e é o quarto dia para o Shabat. Portanto, é a nossa quarta aliá, nossa quarta leitura. Estamos aí até o pôr do sol, no 17º dia da contagem do homem, que vamos falar também a mensagem do dia de hoje, que está dentro de Netzer, Shebetferet, e vamos ver o que significa exatamente esta mensagem, ok? Então, temos hoje a nossa aliá, né, a nossa quarta aliá. Vamos ter também uma mensagem a respeito dos 51 mandamentos que nós temos nesta Parashá semanal. Essa Parashá semanal, Kedoshim, em toda ela, nós temos 51 mandamentos, 51 preceitos. Mas só que nós vamos ver somente 2 e a sua mensagem que nos fala a esse respeito, ok? E vamos dar continuidade aí sobre as leis de honestidade e respeito ao próximo. Por isso que o tema é honestidade nos negócios, né? Honestidade para com Deus, precisa haver honestidade nos negócios também. Não podemos faltar com a honestidade nos negócios no nosso dia a dia e depois ir à presença divina, entre aspas, com honestidade. Como que fica essa história? Então vamos ver isso daí. E dentro desse aspecto nós estaremos aí vendo a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro desse aspecto aqui, né? Honestidade nos negócios, para a mensagem final da nossa aliá, ok? Então, o nosso Shalom hoje vai para o Samir Sernichiaro, lá de Porto Feliz, interior de São Paulo. A Olga de Contagem, Minas Gerais, e a Olga Alencar Fausto, né, que está sempre presente aí no YouTube, né, nos nossos vídeos no YouTube. Temos a Nayara Oliveira, também do Grupo Colégio Rio de Janeiro, e também sempre ali no YouTube. A Marcileila de Carvalho Tosta, de Goiânia, Goiás. A Enedina Ferraz Maranhão, da cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, região de Campinas. O Carlos Magno Andrade Reis, do Rio de Janeiro. O Zelim Leonardo, do Rio de Janeiro. A Tereza Jacinto, Ribeirão Preto. Eupídio Cândido, lá do YouTube. A Naslauski Silvio Santos, São Paulo. Cleiton de Teresina, Piauí. A Leandra Simplício, Caraguatatuba, São Paulo, cidade litorânea. O Frederic Benen Noar, lá de Londres, Reino Unido, né? Shalom ao Frederic. Radassa Todá, do YouTube. A Bernadette Franco, também lá do YouTube. O João Alves, da cidade, né, de Guarulhos, né, a Grande São Paulo. Cametá Center, né, da cidade Cametá, lá do Pará, né? O jovem ali, ele se identifica como Cametá Center. Valdilson Manuel, a Lilian e a Cristiane Rocha, né, que estão ali constantemente no YouTube. Então vai lá o nosso shalom para o pessoal do YouTube também, né? A Luciana Rodrigues, Marília, aqui nossa região de Bauru.
o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, a Malu, lá do Distrito Federal, São Sebastião, né, Brasília, a Edilane Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, né, Baruch Hashem, estamos aí. E à medida que o pessoal vai chegando aí, vamos falando um shalom para o pessoal aí, ok? A nossa quarta, aliás, está no capítulo 19 do livro de Levítico, Vaikra, e dentro da nossa Parashá Kedoshim, a nossa Parashá semanal, e hoje nós vamos ler aí do versículo 33 ao 37, ok? O Luiz Ribeiro está pedindo preces, né, em favor dele. Por minha Patrícia Ribeiro, né, ele fez 2 cirurgias de implante dentário e a sua filha quebrou o pé direito. Conto com as preces de todos os nossos amados aí para uma pronta recuperação, cura sem efeitos colaterais aí, né? Sem sequelas, ok? Então, ao Luiz Ribeiro e a sua filha Patrícia, né? Que as bênçãos de Hashem renove, vigor, saúde, né? Para a glória do seu santo nome e para o bem-estar e o shalom deles aí, ok? Baruch Hashem. Então, nós vamos ter a continuidade aqui das leis de honestidade e respeito ao próximo, capítulo 19, versos 33 a 37, que nos fala assim: quanto ao convertido, viver na sua terra de vocês, né? Não firam verbalmente seus sentimentos, lembrando-se do seu passado. O convertido que vive entre vocês deve ser considerado como aquele que é natural. O convertido que vive entre vocês. Vocês o amarão como amam a si próprios, pois vocês também foram estrangeiros no Egito. Assim como eu sou o Deus de vocês, eu também sou o Deus dele. Aqui, né, ele está falando, o Eterno está falando a respeito dos convertidos, né, que vêm para o mundo judaico, vêm para o judaísmo, e assim eles devem amá-lo como natural da terra, o natural do povo, né? Lembrando que vocês foram estrangeiros no Egito. Então, essa questão aí. Então, o convertido, desde então que é acrescentado no meio do povo judeu, ele deve ser amado e respeitado como um natural. Não pervertam a justiça com falsas medidas, seja em comprimento, peso ou volume. Vocês devem ter balanças exatas, pesos exatos e medidas exatas para tantos secos e líquidos. Eu sou Deus, seu Deus, que tirou vocês do Egito, com a condição de que vocês mantenham medidas, né, e pesos exatos. Daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes a respeito disso. Guardem meus decretos suprarracionais, aquele que você não entende, você não compreende, e mesmo os sábios também não explicam o porquê deste ou daquele mandamento, são chamados de suprarracionais. Simplesmente Deus disse, não faça, então não faço, ponto. Assim como também as minhas leis racionais, aquelas que é compreensível, os sábios trazem as explicações, nós compreendemos e nós devemos também obediência a ele. Então, por isso, né, diz o Eterno, as observem, eu sou Deus, o vosso Deus. Ok? Baruch Hashem. Nós temos aqui uma palavra, né, dentro da nossa Parashá Kedoshim, que é interessante nós observarmos aqui, que a nossa Parashá semanal Kedoshim, nós temos 51 mandamentos, 51 preceitos. Desses 51 preceitos, nós temos 13 preceitos positivos, que são aqueles faça, e 38 proibitivos, aqueles que dizem não faça, ok? Dentro desse aspecto aqui, nós queremos trazer uma mensagem dos nossos sábios, né? Do Rabad, né? O ensinamento Rabad, em que
os nossos mestres, eles falam da seguinte forma, a respeito, né, 51 mandamentos, mas 2 são principais aqui dentro do nosso comentário aqui, que nós vamos focar aqui a mensagem Chabad. Nós vimos aí ontem, né, a questão assim que tomarem posse da terra, os 3 primeiros anos não é para saborear os frutos das árvores frutíferas, o 4º ano é para levar os frutos para Jerusalém, e ali, né, em Jerusalém, no templo, podem saborear os frutos do 4º ano. E no 5º ano, os frutos podem ser saboreados em qualquer lugar fora de Jerusalém. Então, nesse aspecto aqui, nós temos dentro da expressão hebraica, chamada de orlá e netarevaie. Então, a produção e os frutos dos 3 primeiros anos, eles são chamados exatamente de orlá, que são as árvores frutíferas, né, plantadas nesses 3 primeiros anos, e que não podem ser comidos ou usados de qualquer forma. Eles são chamados, né, de orlá, então não se faz absolutamente nada com referência a esses frutos dos 3 primeiros anos. Aí vamos para o 4º ano, e nós temos aí então o netarevaie, que é os frutos, ou que são os frutos, né, do 4º ano, que devem ser consumidos somente em Jerusalém. Então, os frutos do 4º ano, eles são levados para Jerusalém. E lá em Jerusalém, lá junto ao Beit HaMikdash e na cidade de Jerusalém, esses frutos do 4º ano, eles podem ser consumidos, ok? Os frutos do 4º ano fora da cidade de Jerusalém não podiam ser consumidos, ponto. Então, dessa forma, nós temos aí, quando o agricultor ele se abstinha, né, de comer ou vender os produtos dos 3 primeiros anos, chamado orlá, certo? Então, ele obtinha uma bênção especial da parte de Hashem, porque eles estavam guardando a obediência ao preceito, ao mandamento. Vejam bem, entram na terra prometida, fazem durante 14 anos a guerra e a posse da terra. Ou seja, os 7 primeiros anos são exatamente a guerra contra aqueles que não se renderam ou não foram embora. Então houve uma guerra, 7 anos de uma batalha intensa. Os outros 7 anos entrava exatamente a questão de apropriar-se da partilha dos terrenos para cada tribo, e aí iam para preparar a terra, etc. e tal. Preparavam a terra 3 anos, os 3 primeiros anos. Toda árvore frutífera que eles plantaram nesses 3 primeiros anos, aquelas árvores dão ótimos, lindos e preciosos frutos. Eles apenas olham, não podem tocar, não podem saborear, não podem vender, não podem fazer absolutamente nada. São os 3 primeiros frutos, os 3 primeiros anos, os frutos da terra, santidade, não podem ser tocados. Imagine olhar e não poder saborear os belos e maravilhosos frutos. Na observância, na fidelidade do cumprimento desta mitzvah, então os agricultores recebiam uma bênção muito especial da parte de Hashem, e a produção do 4º ano, o netarevaie, realmente era muito grande. Mas eles também não podiam saborear, eles tinham que colher e ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém, junto do templo e na cidade de Jerusalém, então eles iriam saborear os frutos da terra, que corresponde aos frutos do 4º ano. Beleza? Bom, e os frutos do 5º ano?
os frutos do quinto ano, o Eterno, ele não abençoava, o Eterno não dava, entre aspas, aquela mesma santidade para os frutos do quinto ano. Então, se o Eterno deu bênção especial para o quarto ano, porque houve obediência com referência à questão dos 3 primeiros anos, certamente ele abençoou muito a produção do quarto ano. Ele abençoará, sem sombra de dúvidas, muito mais ainda os frutos do quinto ano. Ok? E assim sucessivamente. Mas os nossos mestres do Rabbad, então no ensinamento do Hassidismo, então eles nos falam da seguinte forma: antes de adentrar propriamente dito na questão do quinto ano dos frutos, então os nossos mestres eles trazem a seguinte história com H maiúsculo e envolvendo o nosso Rebbe Menahem Mendel, ok? Inês Martins, Pirajuí, né, por aí conectada, a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. Baruch Hashem. Vamos em frente na nossa história então, ok? Então, o movimento Rabbad, ele reforça a necessidade de melhorar o mundo inteiro, começando com a educação. A base para melhorar o mundo inteiro, desde o começo, o movimento Rabbad sempre se preocupou com a educação, principalmente com a educação das crianças, que é o futuro. Por que você acha que a militância dentro do campo ideológico, negativo, doutrinário, para negar a consciência divina, a consciência de Deus, a consciência da família, eles pegam já desde os primeiros anos de idade? Porque desde os primeiros anos de idade, principalmente, né, já comprovado cientificamente, que as crianças até os 5 anos de idade, elas gravam absolutamente tudo que vê e que ouve. Porque as crianças, é que nem numa comparação com o sistema de computadores, as crianças é que nem o HD, o disco rígido central do computador. Ele é completamente virgem, limpinho, e o que vai ser gravado nele? Tudo aquilo que vão colocando no computador, a partir do momento em que conectam ele, ele é ligado, e aí então tudo que colocar nele ele vai gravar, sem exceção. Então as crianças são, nesse sentido, nessa analogia, né, a mente delas ela é totalmente limpa. E tudo que ela vê e ouve, ela grava. Então por isso, né, a educação dentro do sistema judaico foi a maior preocupação e uma maior dedicação para que as crianças pudessem e podem ter os melhores professores dentro exatamente dessa, que tem consciência divina, compromisso, responsabilidade com Deus, com a família e com o povo, certo? Então, sempre dentro desse campo aí. E o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele não foi diferente. Então, o nosso Rebbe, ele, na década de 70 principalmente, ele decidiu que vou quebrar a casca da França. A França sempre foi um país esquerdista e difícil realmente no sentido de crer em Deus, né? Então, e dessa forma, principalmente na década de 70, a França era um grande obstáculo para o próprio judaísmo, né, devido à sua fé. Então, ele enviou realmente representantes emissários para que pudesse ali começar a instalar, né, instituições Rabbad para se dedicar ao estudo, para que crianças pudessem ser devidamente educadas e todo judeu que estava desviado do caminho da fé judaica pudessem retornar na prática. Então,
o judeu deixou de ser religioso lá na França e agora, nessa atitude do Rebbe, nessa década de 70, então eles poderiam realmente, vamos dizer, reativar a fé e poder voltar a viver, né, a fé judaica. Então, dessa forma, ele enviou, então, né, mensageiros, e ali ele chamou o rabino Shemuel para ser, né, estar à frente, à cabeça do movimento Rabad lá na França. E ele mal sabia falar o francês, nem sabia exatamente direito. Mas o Rebbe o chamou e disse a ele, ó, você é o encarregado, o responsável, juntamente com a sua esposa, para ir à cidade lá da França e poder realmente cumprir com essa meta, esse objetivo. Então, dessa forma, o Rebbe Menachem Mendel abençoou o rabino Shemuel e a sua esposa, e ele disse, é importante que vocês sempre sejam simichá, ou seja, é importante que vocês sejam sempre, que você seja sempre feliz, disse ao rabino Shemuel. Porque o povo francês, ele odeia uma face irritada. Então, seja feliz e sorria sempre. Essa foi a mensagem, né? Depois da bênção, foi a mensagem que ficou gravada no rabino Shemuel. Então, ele foi para a França, ali ele começou, então, né, a fazer, apesar das dificuldades, tudo era difícil no começo, como sempre é tudo muito difícil no começo. Enfrentou muitas dificuldades, o movimento começou a andar de forma devagar, mas depois de 2 anos ele tinha 200 crianças, né, que estavam ali participando, né, da educação, né, a base da educação, né, apesar que todas elas não eram praticantes, as famílias não eram praticantes, e então, mas frequentavam, né, as aulas, e dessa forma o prédio onde eles estavam foi adequado, né, foi feita ali uma adequação para se tornar ali uma questão de se tornar salas de aula, ok? Chegou aí a Daniela Petri, lá de Roraima, Boa Vista, Baruch Hashem. Bom, aí começou a acontecer uma tempestade na vida do Rabi Shemuel, né? E também, dessa forma aí, as tempestades começaram a trazer uma certa perturbação para ele, né? E para o movimento. A Daniela Petri está falando que hoje é o aniversário da filha dela, completando 5 anos. Né? Daniela, coloca o nome da princesa de 5 anos que está completando hoje, Mazal Tov, né? Aqui à tarde com a Torá e os amados conosco, né? Que a pequena princesa aí de 5 anos que está completando hoje, o salmo dela a partir de hoje torna-se o salmo de número 6. Então leia, recita o salmo de número 6 para a Alicia, que é o salmo que vai norteá-la até o próximo aniversário. Então, Mazal Tov, né, com muita proteção, saúde, né, e que possa aí cada vez mais crescer nos caminhos preciosos de Hashem e sucesso na vida aí a Alicia, ok? Baruch Hashem. Então, voltando à tempestade do nosso rabino Shemuel, lá na França, nos anos 70, né? E aí, então, num belo dia, o que aconteceu? Apareceu lá um inspetor, foi fazer uma inspeção. E ele chegou ali, ele andou para lá, para cá, né? E foi escrevendo no seu caderninho, fazendo algumas anotações. E durante 3 dias, esse inspetor retornou lá, olhando, andando para lá, andando para cá, fazendo suas anotações, etc. e tal. E então, no final do 3º dia, ele chegou para o rabino Shemuel e entregou-lhe uma notificação e disse para ele, ó, isto aqui são as coisas que o senhor precisa providenciar para deixar o local em ordem. Esta longa lista que eu passei para ti chama-se riscos,
e o senhor precisa providenciar para que possa continuar dando aulas aqui, ok? Daqui 3 meses eu retorno. Se não estiver em ordem, será fechado. Mas o que eu vou fazer? O inspetor simplesmente disse, isso não é problema meu, é problema seu. E então ele foi embora. Daqui 3 meses ele vai retornar. E aí? O Rabino Shemuel lembrou o que o Rebbe diz. Seja feliz e sorria sempre. Então, o Rabino Shemuel, ele e a esposa, ficaram felizes e sorriam. E continuou a fazer ali as suas aulas, etc. e tal. Só que o tempo passou, né? E durante 2 meses ele tentou várias soluções. Enviou pedidos de ajuda, enviou pedidos para que as pessoas se envolvessem de tzedakah, etc. e tal, em doações, donativos, né? Ofertas, dízimos e companhia limitada. Mas realmente a lista que aquele inspetor fez, o cálculo ficou em torno de $20 mil na época. Era muito dinheiro. E então o Rabino Shemuel disse, meu Deus, o Rebbe disse para ser feliz e sorrir sempre. Está difícil, a tempestade é muito forte. $20 mil, como arrumar isso daí? Bom, mas o Rebbe disse, seja feliz, sorria sempre. Quando tudo vai bem, quando tudo está nos seus devidos lugares, é fácil ser feliz e sorrir. Mas quando as coisas estão no meio da tempestade, aí é que está a prova da fé, a prova da confiança. Ser feliz e sorrir sempre. Bom, então o Rabino Shemuel, ele, passados 2 meses, ele tinha o último mês pela frente, e ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Então, de repente, ele lembrou de um encontro casual que ele teve no trem, né, alguns dias anteriores, e ele lembrou que ele entrou num vagão errado, e ele procurava pelo lugar dele, né, o número da sua poltrona que estava no seu bilhete, mas ele não encontrava. E de repente ele foi interrompido por uma pessoa, né, que de bom coração disse a ele, você deve ter feito o mesmo erro que eu fiz. Veja o seu bilhete, ele diz vagão 18 e esse é o vagão 17. Não há problema, veja aí, ó, tem vários lugares vazios. Sente-se ao meu lado aqui, vamos conversar. E eles conversaram durante todo o trajeto, né? E ele então descobriu que aquele bom homem era um judeu, não praticante. E aí, dessa forma, ele então, né, na conversa vai, conversa vem, ele falando sobre o Rebbe e o propósito da presença dele ali na França. Então, esse homem, ele deu um cartão de visitas para ele e disse, ó, quando o senhor precisar de alguma coisa, né, me ligue. Então ele falou, então agora é a hora, eu vou ligar para ele, né? Eu já estou ficando desesperado, é o último mês, são os últimos dias, e o inspetor vai vir, e eu vou ser despejado, junto com 200 crianças, para onde vamos? E então ele ligou, uma vez, não atendeu, 2 vezes, não atendeu, 3 vezes, não atendeu, aí o desespero começou a aumentar. E ele sempre lembrando, o Rebbe diz, seja feliz, sorria sempre, mas meu Deus, está difícil, estou ficando desesperado. Então ele decidiu, vou lá no endereço. Então ele foi para o endereço que estava no cartão de visita, né? E ali ele chegou no prédio, né, que era de um prédio com vários escritórios, né? Então ele entregou o cartão à secretária na recepção, e disse a ela que precisava conversar com esse senhor que o cartão estava ali anunciando. Ela falou assim, ó, infelizmente eu tenho uma má notícia para o senhor. Ele foi viajar e ele vai ficar vários dias ausentes. E então, no momento, não tem como atender o senhor.
E aí então o Rabino Shemuel, né, quando ele pensou em ficar mais desesperado ou decepcionado, de repente ele ouviu atrás de si, né, várias pessoas, vários, né, um monte de bom dia, bom dia, bom dia, senhor Blanc. Como vai, senhor Blanc? Oh, tudo bem, senhor Blanc? E ele então lembrou-se que tinha lido no jornal que esse senhor Blanc era o nome do comissário da construção para a sua cidade. Ele era o responsável, né, da construção da cidade. Era o comissário-chefe. Ele se virou e viu um rapaz bem vestido apertando as mãos das pessoas. Animadamente, ele se aproximou, apertou a mão do jovem e lhe perguntou se ele era, de fato, o comissário Blanc. E então aquele jovem respondeu: não, o senhor deve estar falando do meu pai, o meu pai que é o comissário. Se você quiser conhecê-lo, pode ligar e marcar uma consulta para ele, né? E aí o jovem apresenta um cartão de visita para ele, do seu pai. Aqui está o seu número. E então o rabino, num momento repentino de ousadia, de coragem, ele disse: por favor, ligue o senhor mesmo para ele, eu preciso falar com ele urgente. E, repentinamente, aquele jovem, de bom grado, atendeu o pedido do rabino, né? Como num passe de mágica, e ele então ligou para o seu pai e falou para o seu pai que estava ali um rabino que precisava conversar com ele. E então ele desliga o telefone e diz para o rabino: ó, o senhor pode ir lá nesse endereço aqui do meu pai, ele vai receber o senhor daqui 2 horas. E então o rabino foi até o escritório lá do comissário-chefe, ou vamos dizer aqui, como hoje nas atualidades, né, o ministro de Estado, e lá ele foi então. E então ele deu o horário, ele foi chamado pela secretária, adentrou a sala do comissário, né, permaneceu em pé diante do comissário, e ele então relatou as coisas para aquele comissário. Então o comissário disse: sente-se, por favor. Posso fazer uma pergunta ao senhor, rabino? E o rabino falou: tranquilo, né? Vou responder da melhor forma possível, né? Então o comissário disse para ele: o que o senhor pensa a respeito do primeiro-ministro israelense a devolver as terras do deserto do Sinai para os árabes? Há muito que se opõe a este gesto para a paz. O que você acha? Aí, se o desespero bateu na porta, agora arrombou a porta, né, do rabino Shemuel. Ele falou: meu Deus do céu, e agora o enrosco ficou grande. Por quê? Porque a França sempre contra Israel e apoiando, né, como esquerda, apoiando os países árabes, palestinos e companhia limitada. E ele falou: e agora? Vou fazer o politicamente correto, dar uma resposta que agrada a ele, ou falo a verdade? E ele sabia que o Rebbe, ele era terrivelmente contra a devolução, né, das terras do Sinai, né, as terras do Sinai para o Golã, né, as terras do Sinai lá de Golã para os árabes, porque é um ponto muito estratégico na defesa de Israel. E agora ele ficou se sentindo numa verdadeira frigideira. De um lado, o Rebbe, ele sabia que era contra a devolução das terras. E o Rebbe dizia: seja feliz, sorria sempre. E ele estava ali, sorrindo, mas se sentindo numa frigideira. E agora? O que eu respondo? Vou ser politicamente correto na linguagem de hoje? Ou vou fazer o meio campo, né, como se dizia antigamente? Então, ele toma uma decisão e ele responde
ao ministro ali, né, o comissário, né? Senhor Blanc, eu sou um Hassid do Rebbe Menachem Mendel, que acredita que o retorno do Sinai é um grande erro e levará apenas a tragédia ao povo israelense. E continuou sorrindo. Então o comissário disse: você sabia que eu acabei de voltar de Israel? No mês passado, eu estive lá por uma semana. Sou até mesmo um representante aqui na França do Instituto Weizmann de Israel. Eu quero dizer-lhe, na minha opinião, a devolução do Sinai é talvez a coisa mais insana do mundo. Isto é completamente um suicídio, devolver as terras do Sinai para os árabes. Ufa! Aí que o rabino Shemuel ficou mais feliz ainda. Então agora ele passou, como diz outro, né? Aí ele engoliu as orelhas, melhor dizendo, né? De tanta felicidade, né? E então o comissário diz, né? Ele pegou uma Bíblia da sua gaveta e a colocou em sua mesa e continuou. Neste livro diz que Israel pertence ao povo judeu. Se Deus disse isso, já é bom o suficiente para mim. Ninguém tem o direito de tomar aquela terra. Ninguém no mundo tem o direito de tirar a terra dos judeus. Ele fez outra pausa e continuou. Rabino, eu vou escrever uma carta sobre a sua escola para o ministro do interior em Paris. Ele é o único que toma as decisões e não eu. Mas acredito que tudo ficará bem. Por favor, entre em contato comigo daqui a uma semana. Ele estava no último mês e nos últimos dias do terceiro mês que o inspetor lá atrás deu de prazo para ele. Ou seja, eram os últimos dias para a sua escola ser fechada, ele e as suas 200 crianças serem colocadas no olho da rua. Uma semana depois, então, o rabino estava novamente sentado em frente ao comissário, aguardando sua resposta. E o comissário espalhou um conjunto de projetos sobre a mesa e disse: você entende sobre plantas de prédio? Este rabino é o seu novo... disse o comissário, este rabino é o seu novo edifício. É seu, viu? Tem 2 andares e cerca de 3.000 metros quadrados. Vou chamar o meu motorista e vamos até lá para vê-lo. Você pode se mudar para lá assim que quiser. Imediatamente você pode mudar para lá. Nos anos 70, onde a França era terrivelmente contra os judeus. O rabino ficou pasmo, não sabia se pulava, se voava, se plainava, se engolia as 2 orelhas. O sorriso era demais, a felicidade era demais. E mais uma vez, o rabino lembrou-se do Rebbe. Seja feliz, sorria sempre. Sorria sempre. Seja sempre feliz. Não importe as circunstâncias. No final, tudo dá certo. Porque o diretor do universo, o soberano, ele está no controle de tudo. E então, um edifício enorme, completamente dele, do rabino, foi doado pelo Ministério do Interior da França, nos anos 70, certo? E ainda mais surpreendente, né? Sabendo a posição da França diante da questão israelita, né? Muito rígido. E também a França, ela tinha uma posição de separação entre igreja e Estado, religião e Estado, né? E este foi provavelmente o primeiro edifício doado pelo governo francês
para uma instituição religiosa. O rabino, feliz da vida, ele agradeceu, né? Quando o comissário disse: rabino, eu quero lhe dizer uma coisa. O comissário disse ao rabino: você sabe por que estou fazendo isso? Você me disse que era um Hassid, certo? Do Rebbe Menahem Mendel. Bem, eu perguntei a um dos meus amigos o que é um Hassid. E ele respondeu-me que os Hassidim são judeus que estão sempre felizes. Isso me fez sentir muito bem. Você tem uma cara feliz e não tem uma cara amarrada. Odeio pessoas de caras amarradas. E o rabino Shemuel lembrou do Rebbe: seja sempre feliz e sorria sempre, porque os franceses odeiam caras amarradas. O rabino Shemuel entendeu novamente o que o Rebbe tinha lhe dito. Ele sabia o que o Rebbe estava lhe dizendo. O Rebbe, ele tinha a visão, ele teve a visão, ele teve a revelação e ele mostrou profeticamente o que o rabino Shemuel precisava fazer para que pudesse obter sucesso na sua responsabilidade, no seu compromisso na França. E foi vitorioso. Por quê? Porque ele ouviu e obedeceu à voz do Rebbe. Seja sempre feliz e sorria sempre. O Rebbe diz: você ouve? Então, agora, voltando para o nosso terceiro ano dos frutos, o quarto ano dos frutos e o quinto ano dos frutos. A correlação com essa história. Agora podemos então abordar. Devemos nos abster. O ensinamento agora vai mais profundo. O que está escrito na Torá escrita, ok? A história e agora os ensinamentos com mais profundidade e com mais revelação espiritual. Devemos nos abster dos 3 primeiros anos das frutas Orlá, e a bênção vai para o 5º ano, mas teremos de recorrer a alguns conceitos judaicos místicos. Deus criou este mundo de tal maneira que não podemos julgar as coisas pelo seu valor nominal. Se não vemos o quadro geral, é fácil nos enganarmos pelas falsidades do mundo. O livro Tânia explica que existem muitos níveis de tal falsidade para que você seja enganado pelo sistema, pelo tempo que nós chamamos de hoje. 3 delas são chamadas de Shalosh Klipot Hatemeot. Shalosh Klipot Hatemeot, ou seja, que são atos, falas e pensamentos proibidos. 3, que corresponde aos 3 primeiros anos dos frutos. Atos, falas e pensamentos proibidos. Nesse sentido, Orlá, os 3 primeiros frutos. Não põe a mão, não toque. Preceitos, mandamentos proibitivos, não faça. Então, um outro erro é ser enganado pelo mundo espiritual. Aí você fala, peraí, o mundo físico, ser enganado por ele, tudo bem. Mas agora, o mundo espiritual, também eu posso ser enganado pelo mundo espiritual? Vamos ver o que os mestres dizem. Lembra o que o Rebbe diz? Seja feliz, sorria sempre. Não entre em desespero. Espere. Porque
a explicação dos nossos mestres vem. Este foi o pecado dos filhos de Arão, Nadav e Avihu, que nós vimos aí na nossa paraxá passada, que eles entraram no Santo dos Santos, um lugar proibido para eles, mas é um lugar de santidade, é um mundo espiritual. Mas o mundo espiritual não pode entrar? Não. Precisa de disciplina, precisa de ordenanças, preceitos, mandamentos. O mundo espiritual não é assim. Eu faço o que eu quero. Ponto. Então você pode ser enganado pelo mundo espiritual, achando que você tudo pode e não pode. Eles ficaram tão extasiados com a santidade espiritual que entraram ilegalmente no tabernáculo e morreram. Isso corresponde a um quarto nível espiritual, o quarto ano, onde os frutos são colhidos e levados aonde? Jerusalém, próximo do Beit Hamikdash, orientação do Kohen Gadol e dos Kohanim. Então, o quarto ano, os frutos do quarto ano, não é para pegar e saboreá-los de imediato. Precisa ir para Jerusalém, precisa ir para o Beit Hamikdash, onde temos o quê? Orientação, disciplina, os pingos nos is. Nem tudo é para fazer. Então significa que precisa ter ordem, né? Então, o quarto nível espiritual, não tão proibido, quer dizer, não é 100% proibido, mas também existe a questão da Kelipat Nogá, representado pelo não totalmente permitido, frutos sagrados do quarto ano. Ou seja, os frutos sagrados do quarto ano, você colhe, mas não desfruta. Você leva para Jerusalém. Depois da bênção do Kohen Gadol, dos Kohanim, aí pode-se saborear os frutos. Ou seja, depois da orientação dos sábios, o que você pode desfrutar, você vai desfrutar. O que não se pode desfrutar está guardado para o quinto ano. Vamos em frente. Então, o quadro geral, no entanto, é fazer com que toda a criação, ou seja, todos os 4 níveis anteriores, virem um templo sagrado. Então, o objetivo de Deus, dos 3 não, do quarto parcialmente sim e parcialmente não, é para fazer virar um templo sagrado, com orientação rabínica para os dias atuais, com os ensinamentos dos sábios que vêm através dos milênios, ou seja, fazendo as coisas com disciplina, com ordem, certo? Não é criando como se faz no mundo religioso adverso, que de lá viemos, cada um cria, né? Ou criava, né? Cada um criava, entre aspas, né? As suas regras pessoais de acordo com o que queria. Não. Dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, sempre é alicerçado na Torá. Ok? É por isso que os judeus foram escolhidos para revelar a maior santidade no mundo físico. Assim como o templo era um prédio físico real, representado pelos frutos comuns do quinto ano, e é por isso que a bênção principal cai sobre eles. Isto é o que o rabino Shemuel, da nossa história, fez realmente. Tudo dependia de conseguir um edifício real, físico, com apenas um sorriso e a verdade simples. Ele conseguiu um objetivo. Maimônides, ele escreve que ocorrerá nos dias de Mashiach exatamente dessa forma. Toda a humanidade verá a revelação do Criador em todos os aspectos da criação. Como ele escreve no final da sua obra-prima, com a chegada de Mashiach,
todos vivenciarão o verdadeiro significado de paz e alegria. Seja sempre feliz e sorria sempre. O templo será construído, o terceiro e definitivo templo. Todos os judeus retornarão à Terra Santa e o mundo todo será preenchido com o conhecimento do único e verdadeiro Deus, que é um. Ele não é dois e muito menos três. Ele é Echad. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. E toda a terra plenamente será cheia do conhecimento do único e o verdadeiro Deus, Criador e Salvador, assim como as águas do oceano cobrem todo o fundo do mar. Ou seja, todos, sem exceção, em qualquer lugar que estiver, terão o conhecimento pleno de Deus. Então, por isso, nós temos aqui o significado dos três primeiros anos e os seus frutos, o quarto ano e o quinto ano. Então, os três primeiros correspondem exatamente àquilo que é proibitivo. Não faça. Então, por isso, nós temos na nossa paraxá semanal, Kedoshim, nós temos aí exatamente 38 mandamentos proibitivos e 13 mandamentos positivos, né? E aqui a relação sobre a questão do terceiro e o quarto e o quinto ano sobre a questão dos frutos. Então, dessa forma, os 3 primeiros anos proibitivo, não é para tocar, não é para saborear, não é para vender, não é para fazer qualquer negócio. A prática, a obediência disso fazia com que os agricultores tivessem uma bênção dobrada para os frutos do quarto ano. Entre aspas, o que eles perderam nos 3 primeiros anos, eles tiveram em dobro no quarto ano. Ou seja, quando você obedece os mandamentos proibitivos que nós temos nas nossas 7 leis universais, as 7 leis de Noa, não faça, significa que você perde. O que você perde? Fazer a vontade do seu eu, fazer a vontade do seu Yetzer Hará, a inclinação para o mal, fazer a vontade da alma animalesca que há em nós, de fazer aquilo que é do meu agrado, o que eu quero e não o que Deus quer. Então nós perdemos. Só que na nossa fidelidade, na nossa obediência, nós temos o quarto ano, onde Deus abençoa em dobro os frutos das nossas vidas. Então aquilo que nós fazemos, aquilo que nós colocamos nas nossas mãos, Deus faz prosperar. E quando diz em Jerusalém, que é para colher e não saborear, levar para Jerusalém, significa exatamente isso que nós estamos fazendo como Benei Noach. Nós estamos levando, através do monoteísmo com fundamento judaico, nós estamos levando a nossa liderança, o nosso rabino, Yaakov Geranstadit, realmente a coordenação, orientação daquilo, dos frutos judaicos baseados na Torá, daquilo que nós podemos pegar e desfrutar com sabedoria, com temor aos céus. Na obediência a essas orientações, nós temos o quinto ano, os frutos comuns, onde podem ser consumidos fora de Jerusalém, ou seja, todo Benei Noach, neste regramento, com sabedoria e temor aos céus. Então tudo aquilo que você fizer, seja na ordem espiritual, como Benei Noach, sobre as 7 leis universais, propagar cada vez mais a unidade, a unicidade de Hashem, ser um colaborador para as comunidades regionais, onde tem estudo da Torá e etc e tal. Tudo que você fizer, Deus fará prosperar o teu andar, fará prosperar aquilo que você colocar às suas mãos. Qual a finalidade?
para que você seja sempre feliz e sorria sempre. E então os frutos do quinto ano significam a nossa vida no dia a dia, no meio deste mundo profano, mas não nos contaminando com ele, mas levando os frutos desta palavra, da Torá, a presença da unidade, da unicidade de Hashem, a luz divina, a santidade da presença divina. E aonde nós formos, nós precisamos fazer com que isso seja realidade. Por isso, nós vemos aqui a história do Rabino Shemuel. Então, o prédio, o edifício de pedras, é para que nós venhamos cumprir esta missão de levarmos estudo da Torá, de nos envolvermos com questões sociais, de envolvermos-nos com a educação das nossas crianças, para que no ensino secular não sejam enganadas, não sejam ludibriadas, que não venham perder a consciência divina e nem a consciência de família. Para que nós estejamos aplicando realmente aquilo que nós fizermos dentro do campo físico, material, financeiro, nós possamos fazer com que isso venha convergir em levar os estudos da Torá, aonde pudermos chegar mesmo pelos meios tecnológicos, pelos meios físicos, o prédio, escolas e por aí afora vai. Por isso que as comunidades ou as sinagogas judaicas, elas sempre têm uma extensão de social, um local extenso, né, no próprio prédio, a maioria das vezes, que está ali conectado com ações sociais, onde as pessoas da comunidade, da sinagoga se envolvem com a comunidade local, para poder se envolver com as questões sociais. Também se envolve com a questão da escola secular, que nem nós temos lá em São Paulo, na nossa sinagoga sede, a escola Or Menachem, a luz de Menachem, a luz do Rebbe, na educação, porque ele bateu muito nessa tecla. A educação das nossas crianças é fundamental para preservar o caminho monoteísta no futuro. Então, esta é a finalidade daquilo que realmente nós podemos contemplar, a santidade de Deus, no que significa o que o Rebbe diz. Seja sempre feliz e sorria sempre. Se envolva com isto. Faça parte realmente das comunidades em todos os seus níveis. Faça parte realmente das suas doações, para que isso se torne cada vez mais realidade. Para que quando o Mashiach se revelar, ele venha completar o que nós não pudemos fazer no nosso dia a dia. Mas no nosso dia a dia, nós temos que nos esforçarmos, termos bom ânimo de seguirmos em frente nesta jornada aí. Ok? Para o Hashem. Fica essa palavra aí. Vamos para rapidamente para a nossa terceira semana da contagem do Homer, que é baseada em Tiferet, compaixão. E hoje é até o pôr do sol. Mulher a garganta, né? Porque se empolga tanto para falar que a garganta seca e esquece de beber água, hein? Então, na nossa quarto dia da terceira semana, nós estamos aí em Netzach Shebetferet, que significa persistência na compaixão, né? E de acordo com a palavra de hoje, muito propício a essa questão aqui, persistência na compaixão. Por quê? Porque dentro de toda a aliá de hoje, tudo aquilo que foi dito até aqui é uma questão de compaixão. Mas você precisa ter persistência nela, ok? Então, Netzar Shebitferet significa persistência na compaixão. Os questionamentos dos nossos mestres.
Minha compaixão é persistente e consistente? É confiável ou caprichosa? Ela prevalece sobre outras forças da minha vida? Sou capaz de ter compaixão mesmo quando estou atarefado ou somente quando é cômodo para mim? Estarei pronto para levantar-me e lutar por outra pessoa? Persistência na compaixão. Vai vendo aí. Então, persistência na compaixão. Exercício para o dia. No meio de sua atividade diária, tire um momento para falar com alguém que precisa de uma palavra de alento. Às vezes você está, mesmo na sua família, parente, vizinho, na escola, no trabalho, no ônibus, no metrô, e etc, e etc. Muitas vezes tem alguém do seu lado que está precisando tanto de uma palavra de alento, alguém que está passando pela sua cabeça desistir da vida, e você está tão perto dela para salvar, entre aspas, a vida dela, por uma palavra de alento. Então não perca a oportunidade. Ah, mas eu não conheço, não tem problema. A centelha divina que há nela também há em você. E você falando com essa persistência na compaixão, com amor ardente por Deus e pelo seu semelhante, sem sombra de dúvidas, será uma palavra frutífera, ok? Isso está dentro do aprendizado dos frutos do 5º ano. Defenda alguém que está necessitando de simpatia, mesmo quando não seja uma posição popular. Ou seja, a vontade popular é que fulano de tal seja apedrejado. Então vem o Lachão Rará, vem aquelas coisas todas lá. E você está ali. Mesmo que não seja popular, defenda a pessoa de quem estão falando mal com simpatia. Você estará fazendo persistência na compaixão. Esta é a lição de hoje sobre a contagem do homem. E então, rapidamente para a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Lutamos contra o relógio, né? Para tentar fazer uma live mais rápida possível para que as pessoas possam não ficarem aí, né? Como diz o outro, né? Ficar aí muito tempo na frente da live, né? E às vezes ficar desmotivado, ok? Então tentamos fazer o mais rápido possível aí. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: honestidade nos negócios. Então, o aprendizado que nós vemos aqui nos versículos de hoje é 2 pesos e 2 medidas que falam sobre a questão onde que a nossa leitura fala para que não... cadê a 4ª leitura? É aqui. Não pervertam a justiça com falsas medidas, seja em comprimento, peso ou volume, ok? Eu sou o Deus, vosso Deus. Então aqui, 2 pesos e 2 medidas, o que o Rebbe traz para nós é que muitas pessoas que se envolvem em negócios ou têm negócios, ou mesmo não sendo um negociante, um comerciante, um empresário, um industrial, seja o que for, etc. e tal, se envolve em qualquer tipo de negócio, mesmo ele não sendo do ramo, mas ele tem aí, né? Ele tem na sua casa, eu vou vender um jogo de faqueiro, né? Por exemplo, né? Então, ele se envolve em algum tipo de negócio. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas, ok? Então, significa o quê? Muitas vezes as pessoas acham assim: negócios à parte, Deus outra coisa. Ou seja, nas questões comerciais, etc. e tal, é uma situação. O meu relacionamento com Deus é outra questão. 2 pesos e 2 medidas. Isso significa o quê? Muitas vezes as pessoas acham que nos seus negócios pessoais, particulares, etc., etc., eles acham que podem enganar as pessoas, vendem algo
no caso de pesos, que fala explicitamente aqui, a sua balança é viciada. Em vez dela pesar 1 kg, na realidade ela pesa 900 gramas. Ela está com um peso diferencial de 100 gramas. E aí ainda por cima ela cobra o preço de 1 quilo e não de 900 gramas. Então ela está uma balança falsa, injusta, então ele está ludibriando a justiça. Ele está mentindo porque não há 1 quilograma ali. Ele está roubando porque ele está cobrando o preço de 1 quilo e não de 900 gramas. Ele está sendo falso porque em tudo ele está enganando as pessoas. Então aqui o Rebbe traz para nós aquela questão: para com Deus eu sou super sincero, mas para com o meu relacionamento com o próximo é uma outra história. Negócios, negócios, religião ou questão espiritual à parte. Então, esses 2 pesos e 2 medidas, Deus diz, eu sou contra. Por isso ele diz, eu sou Deus, teu Deus. Ou seja, eu estou vendo o que você está fazendo. Então, 2 pesos e 2 medidas, Deus não aprova. Se você diz, eu sou honesto com Deus, primeiro você tem que ser honesto com o seu próximo. Porque esta, entre aspas, honestidade com Deus, Deus não aceita. Porque você estará relacionando-se com Deus do mesmo jeito que você está relacionando com o seu próximo. Você está mentindo, está sendo falso, você está sendo um ladrão, você está simplesmente sendo injusto nas suas ações. E Deus não vai aceitar a tua prece, Ele não vai receber a tua oração. Então, 2 pesos, 2 medidas, negativo. Assim como você diz, sou honesto com Deus, primeiro você tem que ser honesto com o seu próximo. Então, por isso, segundo as palavras do grande sábio talmúdico, Hillel, ele assim diz, não faça ao seu próximo o que seja odioso para si mesmo. Esta é toda a Torá, o restante é comentários. Vá e estude, diz Hillel. Então aquela questão, coloque-se no lugar da pessoa. Você gostaria de ser enganado dessa forma? Você gostaria que as pessoas agissem burlando a justiça se for contra você? Você gostaria de descobrir que estão te roubando? Agindo, entre aspas, aparentemente, com aparência de honestidade? Então aquilo que é odioso para você, não faça para com o seu próximo. Porque a máxima da Torá, como diz Hillel, é ame o teu próximo como a si próprio. Disso depende tudo na tua vida. Saiba disso, viva essa realidade e seja de fato honesto, primeiramente com o seu próximo e com Deus. Bom proveito, boa digestão, boa prática, bom exercício, seja forte, seja luz. Shalom, shalom, até amanhã.